Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o Josué. Eu quero mostrar nessa videoaula como fazer importação de dados do Excel para o seu sistema. Eu não vou mostrar aqui o conceito de utilizar banco de dados. Você já deve ter um banco de dados com alguma tabela onde você quer importar os dados dentro dela, ou seja, trazer informações de cadastros, ou informações aí de produtos, alguma coisa assim, você quer trazer para lançar dentro do banco de dados. Eu vou ensinar você a trazer isso para dentro do Delphi, certo? De forma que você consiga fazer a migração desses dados. Então, hoje em dia, o que eu mais vejo que o pessoal tem dificuldade e que os materiais são um pouco confusos na internet é quando você vê as formas de conectar com uma planilha no Excel. Então, eu facilitei isso aqui criando um componente. Assim como você vai ver na descrição do vídeo, nós temos um link aqui. Na descrição do vídeo vai ter esse link para você baixar um componente que eu criei. É um componente free, não preciso pagar por ele. Você vai entrar aí no seu navegador, vai fazer o download desse componente. Faça aqui o download aqui, baixar através do navegador, o download aqui pelo Mega. É um componente bem pequeno, só que está compactado. Eu vou pegar aqui, vou mostrar na pasta aqui, vou copiar ele, vou colocar dentro de uma pasta, por exemplo, importar dados, e dentro dela nós vamos criar o nosso projeto também. Vou descompactar aqui essa pasta. Agora, aqui nós temos o componente, é apenas um BPL e ADCU. Você pode colocar esse componente onde você tem, por exemplo, os seus componentes aí do seu banco de dados e deixar esse componente já para qualquer tipo de atividade. Nesse caso aqui nós estamos colocando dentro da própria pasta como exemplo para a gente utilizar dentro do Delphi. Como ele é apenas BPL, eu vou ensinar aqui no Delphi, com o Delphi aberto, como instalar esse componente. Você vai no menu componente, install package, a gente já vai instalar a BPL dele. Aqui quando ele abre essa janela, você vai clicar nesse botão ID e dentro da nossa pasta que criamos agora, importar Excel, não é importar Excel não, importar dados. Aí nós temos a pastinha imp Excel, seleciona o BBL, manda abrir. Ele vai fazer a instalação, tá aqui, olha, no local que eu escolhi. Ok. Agora eu preciso setar a ADCU para ele conseguir compilar, já que eu não tenho os .pas, não tenho fonte. Menu Tools Options. E dentro do menu Tools Options, eu vou em Library, dentro de Delphi Options. O primeiro botão, eu vou clicar aqui no mais não, nessa pastinha que tem aqui do lado, olha. Vou voltar aqui para te mostrar. Voltar aqui nessa pastinha, eu vou lá na pasta onde eu salvei o componente, importar dados, imp Excel, e só selecionar a pasta, só isso, só mostrar para ele qual que é a pasta. Mandar adicionar, aqui no botão ID e OK. Pronto, componente instalado. Se eu abrir um novo projeto, no File New VCL Forms, Application, eu vou verificar aqui no ToolPalette que eu tenho um componente a mais, importação Excel, e o componente chama T-Import Excel. Vou colocar esse componente na tela. Beleza, o que a gente precisa para fazer essa migração? O componente já faz a leitura para mim do arquivo Excel. Eu salvei um arquivo Excel da internet, para fazer um exemplo, não pode ter, por exemplo, gráficos, essas coisas, é apenas planilha, tá? A gente faz importação apenas de dados, de dados que podem ser digitados. Então, por exemplo, deixa eu ver se é essa tabela aqui, fiz uma tabela, baixei uma tabela qualquer da internet, isso, uma tabela aqui do PIB, beleza, só para mostrar para você como
o sistema pode carregar essa tabela. Vamos ver se vai dar certo aqui com essa tabela. Aparentemente ela só tem informações mesmo, não tem nada de gráfico, não tem um monte de planilhas nem nada. Só para eu carregar na tela e mostrar como funciona. Então eu vou colocar uma string grid. String grid, eu só vou digitar aqui, ó. String grid, ela é da paleta adicional, tá? Beleza, você pega esse string grid, coloca aqui. Vamos colocar ela ao top e a gente vai organizar. Então, propriedade align dela aqui, olha, ao top. Propriedade ao top, você vem aqui e marca aqui, ou seja, coloca um tamanho suficiente aqui. Nós vamos colocar um campo que é um tedit normal do Delphi mesmo, edit. Vamos colocar um tedit aqui embaixo. Na verdade, nem precisaria de um tedit. Vamos apagar esse tedit aqui, vamos colocar apenas um button. Vamos colocar um button chamado carregar. E esse button vai carregar para a gente a nossa planilha. O import Excel, ele tem uma propriedade que você precisa preencher, que é o Excel File. Esse Excel File é o que você vai colocar os dados da onde está o seu arquivo. Para isso a gente vai usar o botão carregar. Nós vamos colocar aqui um TOpen Dialog, que é para a gente selecionar uma pasta, certo? No TOpen Dialog a gente vai colocar aqui no Filter, nós vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui desse botão, e nós vamos colocar assim, ó, ele vai filtrar só arquivos do Excel, e no Filter nós vamos colocar asterisco.xlsx. Ele não vai pegar, porque esse componente que eu desenvolvi, ele não suporta apenas XLS, ele tem que ser esse novo padrão que a Microsoft colocou, XLSX. Que se você estiver utilizando um arquivo XLS e tiver com Word 2007 ou superior, é só você salvar ele como XLSX, que é o novo padrão de extensão. Ok, ele vai fazer isso para mim. Agora eu vou clicar aqui, olha, em carregar. No botão carregar, a gente vai colocar, vamos criar uma procedure para fazer do modo mais correto. Uma procedure no private, uma procedure chamada carregar, e vai passar, na verdade não precisa nem passar nenhuma informação por o parâmetro, não tem parâmetro. Então Shift Ctrl C para ele criar aqui o nosso método. Então nós vamos colocar aqui dentro desse método carregar if open dialog ponto execute, ou seja, se ele executar begin end, o que ele vai fazer se ele executar? Se der tudo certo, ele conseguir executar com êxito, ou seja, eu cliquei no botão carregar, ele abre, ele executa para mim o Open Dialog e ele fica esperando um retorno, se houve sucesso na escolha do arquivo ou não. Então, se houve sucesso, se executou de verdade, nós vamos então colocar para ele o seguinte: o import Excel file recebe o OpenDialog.FileName, que é o local correto onde está o arquivo. Deixa eu organizar e identar aqui certinho. Ok, eu vou salvar isso aqui no Shift Ctrl S aqui, eu vou salvar. Nós vamos salvar dentro da nossa pastinha importar dados. O form importa, certo? E o nosso projeto chama aula importa Excel. Só para constar, você vai colocar aí, eu sei que você vai utilizar para a sua necessidade. Então, ok. Nós vamos aqui, olha, configurar a string grid. A string grid ela vai ter um nome, por exemplo, grid Excel, e nós podemos colocar aqui uma propriedade fixed call ou call fixed, alguma coisa assim, fixed calls. Nós vamos tirar essa primeira coluna fixa que tem aqui na grid. Nós temos uma linha fixa que é dos títulos,
Nós vamos tirar essa primeira coluna fixa, que é a coluna 0, certo? Lembrando que então nós temos uma coluna fixa para títulos e depois nós temos as outras que são as linhas, uma linha fixa para títulos, né? E as outras linhas são os dados. Ok, não precisa mexer mais nada na string grid, não precisa mexer mais nada no botão, certo? Aqui ele está pronto praticamente para carregar. Na verdade, no botão ainda temos que colocar, no botão não, no método carregar, a gente vai colocar, depois que ele importar aqui, que ele receber, eu vou dizer para ele o seguinte, depois que o Excel file recebeu o local do arquivo correto, eu vou dizer para ele o seguinte, o import Excel para string grid, tá até no português aqui para ficar bem fácil. Ele vai pegar do Excel para string grid. O que ele pede como parâmetro? A grid. Então eu vou dizer para ele qual que é, grid Excel, que é o nome que nós damos para ela. Ok, Shift Ctrl S, salvou. Agora nós vamos voltar aqui no botão e vamos chamar o nosso método carregar. Agora ele vai importar. Eu vou dar um F9 aqui, compilar o nosso projeto. Ele vai importar. Aí agora nós vamos partir para um outro passo, que é ler dentro da string grid. Uma vez que você aprendeu a ler a string grid, você vai importar para qualquer outro tipo de banco de dados que você quiser. Então, carregar. Eu vou aqui no meu D2 pontos, onde está a minha tabela de importação, tabela XLSX. Ok, estou aguardando. Você pode colocar um loop se você quiser, aí uma telinha dizendo aguarde, alguma coisa. Aqui nós criamos, só esperamos mesmo. Aqui, como ele fez alterações no Excel, porque ele abre o seu arquivo Excel e ele fecha, então lá está configurado para perguntar se deseja salvar. Eu não vou salvar nada lá no arquivo, ele abriu o arquivo. Mas ele trouxe para mim, olha, tudo que estava dentro do meu arquivo Excel. Vou abrir o Excel aqui para você ver e acompanhar que está tudo correto. Ele trouxe a sigla, trouxe o estado, trouxe a população, trouxe o PIB. Ou seja, tudo conforme está no arquivo. Está vendo que o arquivo está configurado para quando ele abrir, na hora de fechar, ele pede para salvar. Ok, vou clicar em não salvar. Então, beleza. Ou seja, ele trouxe, está aqui, as informações estão aqui. Né? Se eu quiser saber quantos registros disso aqui, é só eu trabalhar isso dentro da string grid, não tem nenhum problema. A vantagem aqui é que você tem uma string grid com as informações dentro do Delphi, o que vai facilitar isso aqui. Já não está mais no Excel, vai facilitar a sua vida e você vai conseguir importar. Agora nós vamos clicar aqui, nós vamos digitar aqui um botão, vamos criar um método primeiro, no private, chamado procedure importar. Shift Ctrl C, ele criou o método na implementação e eu vou digitar aqui para ele qual o método, o que ele tem que fazer. Nós temos aqui a seguinte situação. Bom, pessoal, melhor, vamos vamos colocar aqui uma coisa mais organizada para a gente entender como funciona a migração de fato, como se a gente estivesse migrando para um banco de dados. Deixa eu tirar o align da grid, tirar de on top, colocar on left. Coloca esse botão aqui no meio. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Vamos aumentar esse tamanho aqui da grid. Agora nós vamos colocar um dbgrid. dbgrid normal. Vamos colocar o align dele all right. E nós vamos colocar aqui um client dataset para a gente simular direto no client dataset. Client dataset. Nós vamos pegar aqui na migração, vamos criar só dois campos, a sigla e o estado. Então, para criar, ou Ctrl N aqui, ó, clica duas vezes no client dataset, ele abre essa janelinha, ou Ctrl N ou New Files, se você clicar com o botão direito. Então vamos lá, sigla, eu vou colocar aqui um string de 2 posições, sigla 2 posições, ok. Vamos colocar um outro aqui, Ctrl N, para estado, que é o nome, a descrição correta do estado, string. Vamos colocar um string aqui de 50 caracteres, não sei se vai dar isso. Okay.
depende da tabela também que a gente está migrando, ok? Client Dataset, eu vou dar o nome dele, da propriedade name, de CDS importa. E aí eu vou clicar aqui, olha, com o botão direito em Create Dataset. O botão carregar ele vai ser apenas para carregar o meu client, o meu string grid. Agora nós vamos criar um outro botão para importar os dados. Nesse botão eu vou colocar apenas o sinal de maior aqui no caption, olha, 2 vezes, que é o sinal que ele vai transferir de uma para outra. O dbgrid, eu vou colocar um data source na tela para a gente ligar o dbgrid, data source, certo? Vou colocar o nome dele de ds importa e a propriedade dataset é cds importa. Lá no nosso método importa, voltando aqui para o fonte, no nosso método importa a gente vai colocar a seguinte informação: for i, vamos criar um laço for aqui, de 0 para Fred, que é essa função pred, ela pega uma posição a menos no índice, que é o seguinte: grid excel.row_count, certo? Todos os registros. Por que eu usei o pred? Para não ter que usar aqui, olha, row_count menos 1, certo? Daria na mesma coisa, porque como a gente está colocando o índice da posição 0, então a contagem aqui ia passar 1. Então o pred ele faz essa subtração aí para mim. Então eu vou colocar aqui grid excel.row_count e agora eu vou colocar para ele fazer o seguinte: cds importa ponto insert cds importa primeiro campo sigla ponto as ANSYS_string recebe grid excel ponto cells. Aí o cells ele faz o seguinte, ele me pergunta qual a coluna e a linha que eu quero ler. Coluna, peraí, só um minutinho, digitei errado aqui, cells. Eu preciso passar para ele a coluna, a coluna e a linha. A coluna é da sigla, é a primeira posição, a primeira coluna, então é a coluna 0. E a linha é a linha I. Detalhe, como a gente está colocando a primeira linha da grid para ser a nossa linha a primeira linha é a linha fixa, então nós vamos verificar aqui o seguinte: se I for posição 0, continue, ou seja, ele não entra nesse bloco aqui embaixo, certo? Então beleza, cds importa estado as ANSYS_string recebe, vamos alinhar aqui para ficar organizadinho, grid excel.cells cells, você coloca 0,i, na verdade é 1,i, que é a próxima coluna, e cds importa ponto post, certo? Ou seja, todo o tratamento de código você vai colocar aqui dentro desse método. Então nós temos aqui, nós podemos colocar aqui até uma mensagem depois do for, dizendo pronto. Então nós podemos aqui no botão, voltando aqui no botão importa, eu vou clicar 2 vezes e vou colocar o importar, certo? Que é o nosso método que acabamos de criar. Ele vai importar. Vamos verificar se vai ocorrer tudo bem aqui na importação.
Primeiro nós carregamos, né? Deixa eu só ele terminar isso. Agora vou clicar aqui no carregar, vou pegar a tabela. Deixa eu pegar aqui a tabela. Ele está carregando a tabela, é só aguardar um pouquinho, ok. Vou clicar em não salvar, porque ele mexeu no arquivo. E vou clicar aqui, pronto. Tem alguma coisa errada aqui pelo seguinte motivo. Vamos fechar aqui, olha, porque nós criamos o nosso data source, mas não linkamos a DBGrid nele. Ele importou com sucesso. Nós vamos colocar o seguinte. Um try finder para tudo aqui. Eu vou selecionar tudo aqui, olha, selecionei Shift Ctrl I. Ele identa para mim aqui, certo? Então, vou pegar aqui, olha, cds importa ponto disable controls, ele desabilita os controles, e quando ele concluir, cds importa ponto enable controls. Certo? Vai ficar bem mais rápido. E para a questão da sigla, quando ela estiver vazia, eu vou dizer para ele o seguinte: cds importa sigla importa da seguinte forma, pessoal, desculpa aí. Se cds é grid, quer dizer grid excel.cells, certo? Só para ele copiar quando realmente tiver a sigla do estado. Se cells 0,i for diferente de vazio, posso colocar inclusive um trim aqui, que é para ele retirar os espaços do início e do final, para garantir aqui. Se for igual ao vazio, continue, passa para o próximo, certo? Então beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos também, para a gente comparar a nossa migração, clicar aqui no cds importa sigla, no index file names. Vamos verificar aqui se é isso mesmo. Nós vamos agora carregar. Vamos pegar aqui tabela. Vamos mandar importar. Pronto. Só que aqui, deixa eu verificar. Não importou. Só um momento, nós vamos verificar por que ele não importou. Desculpa. Aqui, pessoal, eu errei. Ó. É igual. Igual a vazio, não diferente. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui nós colocamos também um outro código antes, depois do try. Vamos colocar aqui cds importa ponto empty dataset, só para ele limpar, caso que a gente queira carregar novamente. Nós vamos compilar aqui, mandar ele carregar. Vamos colocar aqui tabela. Ele vai carregar a tabela para mim. E eu vou clicar aqui agora em importar. Deixa eu só tirar esse breakpoint que eu coloquei aqui. Ok, ele pegou tudo para mim, ele pegou inclusive uma fonte até que eu não queria, mas ele pegou, certo? Deixa eu verificar se ele copiou tudo aqui. Não, copiou tudo, certo? Olha, conforme tá ali, ele não pegou o título, tá vendo? Ele pegou a C, a L, a M e assim por diante. Então, é isso aí, ele já fez para mim a migração, já deu para você entender aí mais ou menos como funciona esse componente, que é bem simples, não vai ter aquela dor de cabeça toda de ter que conectar via componente ou ter que criar um código mirabolante e tudo mais. Vai ser bem simples para você fazer a migração dos dados aí do Excel. Para quem quer migrar apenas cadastros, né, tabela de movimentação, alguma coisa que sim, um financeiro, alguma coisa assim. Fazer uma migração, organizar os dados para depois passar para o banco de dados, isso aí vai facilitar muito a sua vida. Quero pedir aí para você que está assistindo nossa videoaula, se inscreva aí no nosso canal, o Josué Elias.
Se você entrar aí no meu canal, você vai ver os cursos, as novas videoaulas. A gente está disponibilizando cursos de Delphi, básico e avançado, de graça, não tem pulo, não vai ter furo de nenhuma das videoaulas, você vai receber todas as videoaulas. Assista aí e divulga, conversa aí com o pessoal, quem quer aprender Delphi. É uma iniciativa minha mesmo, para tentar ajudar. São mais de 13 anos de experiência com programação em Delphi e programo também em outras linguagens, mas Delphi é uma linguagem que eu gosto muito de trabalhar. Estou acompanhando todas as versões que são lançadas pela Embarcadero atualmente, e hoje esse curso inclusive de Delphi está já todo na versão 10 do Delphi. Estamos lançando novos cursos, inclusive esse de Excel, outros cursos ensinando a trabalhar com arquivos de inicialização. E se você tiver alguma sugestão de curso de Delphi, alguma coisa que você quer aprender em Delphi e que você quer que a gente divulgue aqui no YouTube para outras pessoas aprenderem também, manda uma notificação, manda um comentário, manda um e-mail. A gente vai estar fazendo. Esse curso, inclusive, é uma indicação de um dos alunos que participaram que estão acompanhando o nosso curso e que pediu para fazer essa videoaula de importação de dados do Excel. Então eu criei um componente para facilitar e resolver a vida de todo mundo aí. Então, pessoal, é isso aí, até a próxima videoaula.